Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais um dia, mais uma semana para estarmos juntos, né? Para comentar sobre mais um assunto polêmico. Nada além da verdade está novamente com você no ar. Então, antes de eu entrar aqui no nosso assunto, já convido você para fazer parte aqui do nosso canal, da nossa da nossa conversa, né, dessa semana. Então convido você para aqui fazer o seu comentário, deixar a sua participação, deixe o seu like aí para nos ajudar. E você que ainda não é inscrito no canal, Nada Além da Verdade, convido você para se inscrever no nosso canal e divulgar aí os nossos vídeos falando sobre os nossos assuntos aqui, a qual a gente tem comentado, a gente tem fomentado aqui no nosso canal. Então, essa semana nós falaremos de um assunto polêmico, de um assunto bem polêmico e bem construtivo para nós discutirmos aqui. Então, essa semana eu quero que você comente, né? Você que tem um pensamento diferente, que você comente, que você nos ajude aqui dentro desse pensamento a qual nós vamos falar sobre aqui. Qual é o assunto que nós vamos tratar? Então, não se esqueça, chegue junto com a gente aqui no canal, deixa aí o seu comentário, aperte o sininho aqui do lado aqui, deixa a sua participação, deixa o seu like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui, Nada Além da Verdade. Então, Nada Além da Verdade quer te convidar para estar fazendo parte aqui do nosso canal. Então, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e participe juntamente conosco. Então, o tema de hoje, gente, é um tema polêmico, é um tabu que é pouco se falado, né? Pouco se fala por achar que é algo normal. Então, esse assunto que nós vamos tratar aqui é algo que para muitos, né, para a sociedade em comum, ou para a sociedade comum, né, melhor assim dizendo, esse assunto ou essa prática, ela é algo normal, é algo que não tem problemas, porque a pessoa está fazendo em si mesmo ou consigo mesmo. Então, não está prejudicando ninguém, não está fazendo mal para ninguém, então está fazendo para si mesmo, consigo mesmo. Então, é algo que é normal e natural. Então, no pensamento da sociedade, essa prática é uma prática natural, porque tem muitos que pensam na sua cabeça, é melhor que ele faça, é melhor que faça essa prática em casa ou faça aonde ele está fazendo, do que está por aí saindo com outra, ou até mesmo pegando doenças e tal. Então, melhor que faça em si mesmo do que estar por aí fazendo coisas erradas, né? Ou até mesmo, né, fazendo coisa errada com o filho dos outros, com filha dos outros. Então, esse é mais ou menos o pensamento social, o pensamento da sociedade. Mas só que a gente quer tratar, pessoal daqui do canal, nós queremos tratar esse assunto não no âmbito do conceito geral ou no âmbito da sociedade comum. Nós queremos aqui, nós queremos entrar, ou do senso comum, né? Nós não queremos tratar aqui no âmbito do senso comum. Nós queremos aqui tratar aqui no âmbito apenas do senso cristão, da vida dos nossos jovens, ou até mesmo não somente dos jovens, porque é uma prática que não está só inserida na cabeça ou até mesmo no conceito, no contexto do jovem, mas também do adulto, até os próprios casados, né? Também acha que isso é uma prática natural, uma prática normal, mas não sabe, não entende ou não procura entender qual os erros que acabam sendo introduzidos numa prática que parece ser nociva. Mas nós vamos aqui entender e vamos compreender aqui por que nós estamos tratando desse assunto e por que nós vamos entrar só no âmbito cristão. Porque, infelizmente, aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm temor a Deus, que não têm temor, né, ao próprio Espírito Santo e não preserva o seu corpo como templo do Espírito Santo, ele não se preocupa, ele acha que tudo é lícito e tudo lhe convém, todas as coisas é lícita e todas as coisas convêm. Então, por isso que a pessoa acaba praticando, fazendo sem pensar. Até mesmo cristãos que também não lê, não busca as escrituras sagradas para poder
entender o que está acontecendo e o que essa prática ela vai levar a pessoa a ser, a fazer. Então, qual é as consequências também que essas práticas ela acaba trazendo para a pessoa. Então, o tema de hoje é a masturbação. A masturbação ela é uma prática saudável, que é o nosso conceito geral aqui da nossa palestra, ou até mesmo do nosso estudo aqui, ou da nossa conversa, vamos dizer assim, melhor colocando, né? A masturbação ela é algo de uma prática natural ou é um pecado contra a santidade de Deus? Então, qual que é o seu pensamento concernente a essa prática, a prática da masturbação? A masturbação ela não é só no âmbito masculino, gente, que às vezes pensam que a masturbação ela só está característico ao homem. Não, ela não está só característico ao homem. Ela está tanto característico ao homem como a prática ou característico também à mulher. Então, tanto o homem como a mulher, eles também, tanto um como o outro, eles praticam esse ato. A mulher, ela faz, né, ela pratica esse ato de masturbação em si mesmo, assim como o homem. Lógico que o conceito feminino da masturbação ela é diferente, né, do que o conceito do homem, porque o organismo, o órgão, né, o órgão sexual do homem é mais exposto, né? Então é algo que é mais exposto e, vamos dizer assim, parece que o desejo sexual masculino ele é mais avassalador do que o feminino, mas se nós formos entender até, logicamente que a mulher era um pouco menos do que o homem, ela é mais racional, ela tem mais essa racionalidade. Mas claro que entrando por conceito geral da parte sexual, tanto o homem como a mulher, eles são parecidos nos desejos relacionáveis aí na questão sexual. Então, lógico que o órgão feminino é mais interno, né? Ela tem ali um órgão mais interno, então parece que se é mais fácil para o homem a masturbação do que até mesmo para a mulher. Mas, vamos dizer assim, no campo psicológico, nós entendemos que tanto para um como para o outro ela é parecida, assim, na questão da necessidade, que coloca-se como uma necessidade do corpo, mas nós vamos entender que a prática da masturbação, ela não é a questão da necessidade do corpo, mas é uma questão de um costume, de você tornar aquilo um costume ou obsessão, porque você consegue controlar esse apetite, né, sexual, você consegue controlar porque tanto o homem como a mulher, ele tem um desejo, mas ele tem um autocontrole de si, mas geralmente se pratica aquele que acaba sendo mais obsessivo na questão sexual. Mas vamos lá. Então, nós vamos ler aqui um texto, né, que está em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos aqui rapidamente ler aqui o texto que está em 1 Coríntios. Gente, não esquecendo que o nosso comentário aqui ele está voltado mais para o âmbito cristão. É mais para o âmbito cristão, não deixando de dar o nosso respaldo também na questão social, lógico, porque para a pessoa que não tem um temor a Deus, que não tem um princípio, né, um princípio aí do temor e do cuidado do seu corpo, né? Ele acha que tudo é natural, tudo é lícito, tudo pode ser feito porque não vai prejudicar ninguém, ele não está fazendo nada para prejudicar ninguém, então acha que é natural, que tudo pode, mas nós sabemos que tem algumas consequências com o ser humano aqui. Lógico, gente, nós não vamos ver, a Bíblia ela não vai esclarecer esse fato na íntegra, falar assim, olha, a masturbação é pecado, você não pode se masturbar, você não pode jogar o seu sêmen no chão, né? Não, a Bíblia não vai falar isso, que você não pode fazer isso, até porque, vamos dizer assim, essa questão, esse codinome ou esse nome para isso talvez seja, né, algo novo, né? Não é tão antigo assim, mas a prática com certeza era uma prática antiga que já fazia isso, tanto que tem um texto bíblico que fala sobre
sobre um jovem ali que tinha sua esposa, que ele não quis engravidar, não queria engravidar a sua esposa, e ele acabava jogando sêmen no chão para não engravidar a esposa, e ele acabou sendo punido por Deus por causa disso, que ele não queria dar semente àquela mulher, né? Acabou que era, na verdade, era a esposa do seu irmão. Então havia um costume de, se o irmão morresse e não tivesse a descendência, não deixasse uma descendência, a responsabilidade era do outro irmão de dar a descendência para a família ali daquele morto. Então era um costume judaico, era um costume do povo judeu, só que esse jovem, esse rapaz, ele estava fazendo ao contrário, ele não queria dar a descendência para o seu irmão ali. Então Deus acabou ferindo ele ali. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20 vai dizer assim: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, primeira coisa que nós entendemos aqui, nós somos o templo do Espírito Santo. Todo aquele que foi lavado, que foi remido, que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele é um templo, ele é considerado o templo do Espírito Santo. Então, se você pratica algo que não está dentro do agrado daquele habitante, se você prejudica uma casa, um templo, você está prejudicando, né? Quem prejudica a casa e o templo, ele está prejudicando aquele que mora naquela casa, naquele templo. Então, muitas das vezes, essas práticas que nós acabamos fazendo, achando que ela é nociva, ela é uma prática que acaba prejudicando a presença do Espírito Santo de nós. Por quê? Vamos dizer assim, geralmente, né? Geralmente a desculpa que é dado, né, para a prática, a prática que, né, a prática da masturbação mas eu não estou cometendo um adultério, não estou cometendo uma fornicação. Por quê? Porque eu não estou tendo relação sexual com uma pessoa, eu estou saciando o meu desejo comigo mesmo. Então, com o meu próprio órgão sexual, eu estou praticando um ato para saciar o meu desejo sexual. Só que a questão é essa: quando você pratica o sexo no casamento, ele é vamos dizer assim, algo entre os dois, é algo em comum, ou algo comum entre os dois, né? Então, quando você pratica o sexo entre o casal, o desejo do marido é para a mulher e o desejo da mulher é para o marido. Então, é algo que é comum entre os dois. Então, é um comum acordo que os dois fazem. Só que quando você pratica esse algo consigo mesmo, no seu próprio corpo, você automaticamente está tendo um desejo, fazendo-se o seu corpo sentir uma atração, um desejo por alguém. Então, a Bíblia vai falar, o próprio Jesus vai falar a respeito do pecado, quando se achava que o pecado do adultério, da prostituição, da fornicação, era quando você praticava o sexo com uma pessoa. Só que Jesus, ele já deixou algo mais claro. Ele falou assim, olha, todo aquele que desejar. Então, para caracterizar o pecado, não era só praticar, era desejar a mulher do próximo, era desejar coabitar com ela. Então, quem desejasse a mulher, quem desejasse coabitar com ela, já estava cometendo o adultério com ela. Então, o pecado não é somente a prática, o pecado é também o pensamento e o desejo. Então, quando você pratica a masturbação, você está cometendo um pecado, porque você está desejando, você está colocando uma fantasia com uma pessoa. Então, logicamente que quem vai praticar, né, a masturbação não vai praticar pensando em santidade, pensando em Deus, pensando no Espírito Santo, pensando nos anjos, pensando em perdão, não. Ele vai pensar, ele vai imaginar ali
praticando, fazendo um ato, fazendo sexo. Então é algo que traz que traz ali um pecado, porque você está desejando algo que não é seu, você está desejando algo que não faz parte do seu domínio. Então você está pensando em outra pessoa, ou está pensando em uma pessoa ali. Então, qual que é o pecado aqui da masturbação? O pecado da masturbação é isso: você está colocando uma fantasia ou um desejo em uma pessoa a qual você não é casado com ela. E dentro do casamento, a mesma coisa. O corpo do marido, o corpo do esposo, ele pertence à esposa. E o corpo da esposa, ele pertence ao marido. Então, quando você é casado e você mesmo assim você se masturba, você está cometendo pecados. Por quê? Porque você está descumprindo, você está saindo fora do cumprimento da palavra de Deus quando diz que o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Então você está praticando algo fora. Você está praticando algo fora, e quando não está pensando em outra pessoa que não seja a esposa. Então olha só como é grave o negócio. Não é simples, gente. Não é simples assim. A questão da masturbação não é simples assim, não é somente uma prática e tudo bem, está tudo certo, não. Ela envolve pecados no meio. Vamos lá. Então, 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que tudo me é lícito. Tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Pecar, adulterar, se masturbar, todas as coisas que eu quero fazer, que eu posso fazer. Só que eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que ver se isso me convém, se isso vai me trazer alguma benécia ou alguma satisfação espiritual. Eu vou ser edificado com isso. Então, muitas das vezes, nós cometemos pecados pelo próprio egoísmo, pelo próprio egocentrismo. Por quê? Porque nós queremos fazer algo que nós sabemos que aquilo não é certo, não convém fazer, e nós acabamos, pela nossa arrogância, pela nossa inconstância, nós acabamos praticando coisas, sabendo que aquilo é pecado, que aquilo não se pode fazer. Então o apóstolo Paulo, olha, você quer fazer, você tem liberdade para fazer. Porque Romanos capítulo 1 vai falar que Deus vos entregou as suas próprias paixões. Homem se inflamando com homem, mulher se inflamando com mulher no seu próprio corpo. Até práticas de zoofilia eles estavam praticando naquela época. Imagina hoje, imagina nos tempos de hoje. Então, Deus os entregou aos seus próprios desejos, porque o desejo do ser humano se inflamou nos seus pecados carnais. Então, olha só o que leva o ser humano a essas práticas. Então, o ser humano, ele tem a possibilidade de entender, de compreender aquilo que é certo e o que é errado, mas ele prefere fazer aquilo que não convém, em vez de ver aquilo, de fazer aquilo que convém, que traz benefícios para o seu espírito, para a sua alma. Quando compreendemos que temos liberdade para fazer tudo isso, implica tanto o bem quanto o mal. Então, olha só, quando nós compreendemos, quando nós entendemos que tudo me é lícito e nem tudo me convém, então na nossa mente já abre um precedente. Então eu tenho a capacidade de fazer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então quando eu entendo que tudo me é lícito, eu entendo que, olha, eu posso fazer qualquer coisa. Se eu posso fazer o bem, então eu também posso fazer o mal. Só que aí vem a responsabilidade. Então vemos a responsabilidade. Então se apresenta para nós a responsabilidade. Qual responsabilidade? De assumir os nossos atos errados que nós praticamos. Então tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas a responsabilidade é minha também. Se eu faço algo errado, se eu faço algo que não convém, e vem a condenação por isso, é responsabilidade minha. Deus não é culpado pelos nossos erros, pelas nossas práticas. Então Deus, ele permite, dentro da vontade permissiva de Deus, Deus permite que o homem faça o que ele quer.
Só que a consequência também, ela vem. Então, quando nós praticamos porque nós decidimos praticar, a consequência ela vem, porque assim nós decidimos fazer. Então, entendamos que todas as coisas me são lícitas, só que dentro daquilo que me é lícito, existem as coisas que não convêm. Qual que é as coisas que não convêm? As práticas dos erros, dos pecados. Então, se nós sabemos que aquilo não convém fazer, não é certo, então nós devemos deixar de lado e partir para aquilo que é certo. Entre o bem e o mal, nós sabemos que existe uma lacuna entre o bem e o mal. É o período de nós, essa lacuna que separa o bem e o mal, é aquele tempo que nós temos para fazer para raciocinar o que nós devemos fazer, se nós optamos para o bem ou se nós optamos para o mal. Quando nós optamos para o bem, Deus está no nosso controle, Deus está no controle de tudo, Deus está na nossa frente. Mas quando nós optamos para o mal, Deus abre mão, Deus permite, Deus fala, pode fazer, fique à vontade, a consequência ela vai vir. Então, vemos a responsabilidade, vemos a nossa liberdade, né, também dentro desse ponto, e vemos também a nossa libertinagem. Então vem, né, quando nós entendemos dessa forma, ela vem a responsabilidade, vem a liberdade, só que vem também a libertinagem, que é o pecado. Então, eu posso fazer tudo, dentro de que eu posso fazer tudo, eu também posso pecar. Então é o que muitos aí não entendem, né? Muitos não entendem. Se Deus ele nos deu a liberdade e nós praticamos, ou se Deus não deu a liberdade, então por que nós então praticamos o pecado? Por que nós decidimos praticar o pecado e não decidimos praticar o bem? Então, porque nós temos a liberdade. Então, se nós deixamos de fazer o bem para fazer o mal, é porque nós temos liberdade, né? Se nós não tivéssemos liberdade, nós não íamos optar, nós não íamos ser passivos de optar para fazer o mal. Mas quando nós entendemos que nós temos a liberdade, nós optamos, né? Muitas pessoas optam por fazer o mal, porque parece que é mais atraente aí fazer o mal. Desejos compulsivos vezes ou versus desejos normais, naturais. Então, olha só, primeiramente, existem os desejos compulsivos, dentro aqui do que nós estamos tratando, da masturbação. Existem esses desejos compulsivos, aquilo que é compulsório, aquilo que a pessoa é como que se fosse um mal, né, que atinge o homem, o ser humano. Ele não consegue controlar aqueles impulsos, né, aquele impulso carnal que se apossa, né, do homem. E os desejos naturais, os desejos normais, que é um desejo de um ser humano. O desejo, o líbido sexual é algo natural, é algo que Deus criou. Então o homem, ele tem o desejo de praticar o sexo porque foi criado por Deus. Então, tanto o homem como a mulher, eles se desejam. Mas não é porque ele tem o desejo, porque você tem o desejo em si, que você pode fazer sexo com qualquer coisa, com qualquer um, você pode desejar, você pode... Não. Tem o tempo certo? Existe sim o tempo certo, e existe dentro do casamento. O sexo ele é aprovado por Deus dentro do casamento, porque aí é outra coisa, aí você está ligado à sua parceira e a sua parceira ligada em você. Agora, Deus não criou o homem para ficar praticando sexo um com o outro, não. Isso é aberração do inimigo. O inimigo que colocou isso na mente do homem. Então, olha só, desejos compulsivos vezes desejos normais ou desejos naturais. Deus criou o homem com desejos naturais para ser praticado, correspondido dentro de uma lei natural e moral. Então, gente, o desejo que foi colocado, esse desejo que o homem tem dentro de si, é algo natural. Porque foi Deus que colocou. Então, é uma lei, quando você pratica ele pro bem, né, dentro da lei natural, tanto da lei natural como pela lei moral, você não fica por aí com desejos desenfreados, né, se inflamando um com os outros aí. O mundo jaz do maligno. E hoje o que nós vemos mais é isso, é pessoas correndo atrás de saciar os seus desejos sexuais. As pessoas não estão mais nem aí para sentimento, para doenças, para nada. As pessoas estão só querendo saciar os seus desejos sexuais.
Mas em Romanos capítulo 2, verso 24, a Bíblia nos ensina que Deus os entregou para viverem de acordo com as suas próprias iniquidades. Então, olha só, Romanos, né, capítulo 2, eu coloquei aqui, né, Romanos capítulo 2, verso 24, ele vai falar que Deus entregou o ser humano para viver as suas próprias concupiscências, o homem se inflamando com os seus próprios desejos aí. Vamos lá, o homem pecador vive o desejo de pecar, ou o desejo de pecado, né? O desejo compulsivo está na natureza do homem mau, ou do pecador, pois ele é escravo do pecado. Então, gente, quando nós entendemos que a prática, né, essa prática do pecado, ela está no coração daquele que não foi transformado, daquele que não está livre do pecado, que não foi liberto por Jesus do pecado. Então aí se vê, né, essas práticas como que se fosse natural. Mas quando nós entendemos que o homem espiritual, ele pende para as coisas do espírito, e o homem natural, ele pende para as coisas da carne, nós vemos isso. A prática, essa prática do sexo sem precedente, a prática da masturbação se torna normal, porque o ser humano, ele acha que tudo é normal, mas ele não vê as consequências disso que ele pensa que é normal. Já o homem espiritual vive as coisas do espírito, não anda mais pelas concupiscências do pecado. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 14. Então, o homem natural, ele anda conforme a natureza, o curso do mundo. Mas o homem espiritual, ele ouve a voz do Espírito. Por quê? Porque ele é espiritual. Ele dá ouvido para o Espírito. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que não está dentro dos parâmetros de Deus continua não estando dentro do parâmetro de Deus. Aí, o homem espiritual, outro slide aqui que nós estamos vendo aqui. O homem espiritual entende o processo natural. Olha só que coisa interessante. O homem espiritual tem paciência em esperar o tempo certo para se entregar aos seus desejos físicos. Então, aquela pessoa que ela é espiritual, ela tem controle, ela tem autocontrole, porque isso é um fruto do Espírito. Autocontrole, ele faz parte do fruto do Espírito. Então, você controlar os seus impulsos, seus desejos, seus pensamentos, seu líbido, isso faz parte do fruto do Espírito. O homem natural, ou o homem espiritual, ele entende as coisas, ou os desejos, né? Os desejos que ele tem naturalmente. Ele tem esses desejos porque ele não deixa de sentir, mas ele sabe que tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo, até mesmo para os desejos sexuais. Amém? Segundo aqui, Deus criou macho e fêmea. Ambos seriam uma única carne. E o desejo do homem seria para a mulher e o da mulher para o homem. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 4. Então, quando nós entendemos isso, que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, nós entendemos que o desejo sexual do homem é para a mulher e o desejo sexual da mulher é para o homem. E quando os dois eles andam dentro da vontade de Deus, a prática sexual, ela é uma bênção, ela não é uma maldição, porque ela pode se tornar uma maldição quando não é praticado dentro de um relacionamento sério, um relacionamento duradouro. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos a beleza do desejo, da prática sexual entre o casamento. Agora, quando não se tem esse entendimento, a pessoa se masturba, a pessoa pratica sexo com qualquer um, a pessoa não permanece casada, a pessoa se divorcia, a pessoa acaba sentindo desejos por outras pessoas, né? Vê qualquer pessoa por aí, já começa a aflorar o seu desejo sexual. Então, vamos ter controle aí. Então, Deus criou o ser humano para se relacionar mais dentro de uma responsabilidade dentro do casamento. Terceiro aqui, sexto aqui. A masturbação vezes o tempo para casar. A masturbação vezes o tempo para o casamento. Mais um tema aqui que nós vamos entender. O que leva tanto o homem quanto a mulher à prática da masturbação? O que será que leva? Geralmente muitos acham que é porque o ser humano ele tem esse desejo desenfreado, ele não consegue controlar o apetite sexual, mas ele consegue porque é algo natural, é algo que é da natureza humana. Então o ser humano ele já
começa a desenvolver o desejo sexual quando ele já se tem, né? Ele já começa, o seu corpo começa a se desenvolver. Ele já começa a ter esses desejos sexuais, mas é controlável, ele consegue controlar. Ele começa a se desenvolver mais quando ele começa, dentro do casamento, a prática do sexo. Aí ele já vem a desenvolver mais esse desejo sexual. Mas até então ele consegue controlar. Mas logicamente que, mesmo se ele não estiver casado, ele também consegue controlar. Mas o apóstolo Paulo, ele dá um conselho. Ele dá um conselho para as viúvas, né? Tanto para as viúvas como para os viúvos. Olha, é bom que o homem ficasse como eu, mas por causa do pecado que case. É melhor casar do que ficar vivendo aí, se abrasando, se masturbando, né? Fazendo sexo com o outro. E aquelas, ele também aconselha as viúvas que são verdadeiras viúvas, elas conseguir permanecer como tá, né? É bom, mas se não conseguir permanecer viúva, elas casem, elas que casem, porque é melhor casar do que ficar por aí pecando, né? Pecando com um e com o outro. Então, primeiro, o que leva tanto o homem quanto a mulher à prática da masturbação, primeiro, o desejo desenfreado pelo sexo. Esse é o primeiro ponto aqui, né, que leva, né, geralmente a desculpa, eu não consigo ficar sem, eu não consigo, mas aí acaba praticando a masturbação, aí acaba procurando alguém, aí acaba se frustrando, aí acaba se destruindo a família, destruindo a vida e acaba virando uma bola de neve que nunca mais ela consegue se acertar. Segundo aqui, o alívio do corpo por meio da masturbação. Então esse é um outro ponto que se coloca também, que eu preciso aliviar a minha tensão, eu preciso aliviar o meu corpo, eu preciso praticar isso para aliviar o meu desejo. Mas, gente, o corpo ele se adapta, o corpo ele é adaptável, o corpo ele tem a sua adaptação. Então, se você pratica ou você parou de praticar, o corpo vai se adaptando. Mas quando a pessoa ela é desenfreada, ela continua alimentando aquele desejo. Terceiro, o pecado que tornou a prática sexual normal. Então, olha, a maioria das vezes da pessoa que não consegue, que acaba não conseguindo, é uma pessoa que só vive para isso. O pecado está dentro dela, o pecado já está na sua mente, né? Então, quando a pessoa ela não tem a presença do Espírito Santo, ela fica só pensando nisso, aí ela acaba se desviando, ela acaba caindo aí. Amém? Então vamos lá. Sétimo aqui, o desejo desenfreado pelo sexo. Primeiro, cada dia mais o sexo está na cabeça do ser humano. Uma prática que foi corrompida pelo pecado, tornando a prática um simples ato de saciar o corpo e a mente. Então, gente, olha só, cada dia mais esse mercado, né, porque hoje se tornou um mercado, o mercado do sexo, o mercado do sexo fácil, livre, né, vem se corrompendo, vem corrompendo a mente das melhores pessoas aí do mundo, dos seres humanos. Então, aquele que nunca, né, andou por esses caminhos tortuosos acaba andando porque está se fantasiando algo, está se colocando aí algo como se fosse algo normal, natural. Então acaba fazendo com que as pessoas percam aí a sua verdade em si. Segundo, desejos compulsivos é um mal que torna a pessoa dependente e escrava do sexo por toda a vida. Então, o desejo compulsivo ele acaba se tornando um mal, acaba se tornando algo maligno para a pessoa, porque faz com que a pessoa se torne dependente, achando que ele nunca vai se livrar da pornografia, do sexo, da masturbação, de todas essas partes aí que nós entendemos. Terceiro, ninfomaníaco vê sexo em tudo. Para ele o sexo é tudo, não importa o que deseja ou qual parte do corpo que lhe atrai. Então nós entendemos, né, que a psicologia ela fala, né, trata essas pessoas que têm desejos, apetites desenfreados pelo sexo. Um deles é o ninfomaníaco, né, que não consegue se controlar. Isso já é uma doença psicológica, é uma doença que faz com que a pessoa não não faz, ela deseja tudo, ela vê qualquer parte, braço, a testa, o
corpo, a perna, então o dedo, ela acha que aquilo é sexy, que aquilo atrai, e ela acaba sendo atraída por aquela parte do corpo. Então vamos ter cuidado, né, com essas coisas, né, com essas práticas. Continuando aqui, o alívio do corpo por meio da masturbação, né, que é um dos pontos aqui. A prática da masturbação é uma forma de saciar apetite sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então, esse é a desculpa, né? Esse é o que é colocado pela sociedade, né? Ou até mesmo alguns, né, aconselham, alguns médicos, né, acabam aconselhando que se a pessoa não tem um parceiro, ele tem que fazer para estar se aliviando. Mas nós sabemos que isso é uma prática. Isso é uma prática que vai levar o ser humano, aquele que é temente a Deus, ao pecado, porque geralmente ele pode até estar praticando algo para aliviar o corpo, mas a sua mente ela está sendo corrompida pelo pecado. Então ele está aliviando o corpo, mas a sua mente está sendo corrompida pelaquela prática libertinosa, pelaquela prática que vai acabar ofendendo a santidade de Deus. Segundo aqui, o corpo humano é adaptável, cabe ao homem saber controlar seus impulsos sexuais. Então, como eu já disse, o corpo ele é adaptável, mas é o homem que controla. Terceiro, o sexo é uma prática saudável entre o homem e a mulher, porém, quando é feito dentro do casamento. Fora disso, é pecar contra uma lei divina. Então, o sexo ele foi liberado dentro do casamento. Porém, quando se pratica, mesmo que seja no caso da masturbação, que também ela caracteriza um sexo, mesmo que seja um monossexo com a pessoa mesmo, né, ele é uma prática, é um pecado, porque ele não está dentro dos parâmetros de Deus. Então, por isso que o pecado, a masturbação, ela é um pecado, porque ela não está dentro daquilo que Deus ele colocou para o homem. Homem, mulher, macho e fêmea, ambos uma só carne. Então, quando há uma prática dentro do casamento, uma prática entre os dois, é porque os dois são ambos uma só carne, se torna uma só carne. O sexo faz isso, torna o homem uma só carne. O nono aqui. O correto para o ser humano é o relacionamento sexual dentro do casamento. Então, é o conselho, né, que é dado, mas o pecado desencadeou um desejo descontrolável no ser humano. É por isso que ele busca seus desejos em qualquer pessoa. Esse é o primeiro ponto. Então, o pecado ele fez com que o homem perdesse todo o respeito, toda a sensibilidade aí de um para com o outro. O pecado cegou o ser humano, tornou-o cada vez mais pendido para o pecado ou para pecar. Então, olha só, pecado gera pecado. Então, todas as vezes que você pratica um pecado, vai gerando outros pecados maiores. A masturbação, ela vem a outras práticas, vai gerando sexo, vai gerando a prostituição, vai gerando vai gerando muita coisa. Quando você vai ver, você já está emaranhado nessa teia de aranha do pecado. Terceiro, a masturbação é um pecado contra o corpo, pois quem pratica sempre está relacionando seus desejos a outra pessoa. Então, foi o que eu disse, o pecado da masturbação, ela está contra a vontade de Deus, porque quando você se masturba, quando você pratica o ato de masturbação, você está colocando o seu pensamento, você está se masturbando pensando em praticar sexo com aquela pessoa, com a pessoa em si. Então isso é um pecado, porque quem deseja, né, acaba cometendo pecado com a pessoa. Então, quero agradecer aqui, né, dentro aqui da nossa fala, dentro da nossa palestra aqui de hoje, dentro desse tema, né, da masturbação, que é algo que polêmico, mas que Deus coloca no nosso coração para nós estarmos tratando aqui, amém? Então, que você possa que você possa analisar, fazer uma análise e ver no que você está errando. Você que pratica e tem temor de Deus, e tem o temor de Deus dentro dessa área, entenda que você está cometendo um pecado contra o seu corpo, mesmo que você não esteja cometendo um pecado com outra pessoa, sexo com outra pessoa, mas é um pecado sim, porque você está colocando uma pessoa, ou você está pensando em sexo com
outra pessoa, então isso acaba tornando o pecado. Amém? Então que Deus possa abençoar e que Deus possa te direcionar melhor para você poder ter um relacionamento com uma pessoa dentro do casamento. Amém? Então que Deus possa guardar a sua vida e te proteger de todo o mal em nome de Jesus. Fica com Deus, na paz do Senhor.